Vamos começar relembrando como é que se calcula o anion gap. Um cálculo simples, tá certo? O anion gap é igual à diferença entre a concentração de sódio plasmático em mEq por litro e a soma de dois ânions quantitativamente importantes no plasma, que são o cloreto e o bicarbonato. Ok? Dito de outra forma, o anion gap pode ser compreendido como a diferença entre cátions mensuráveis, medidos, e ânions mensuráveis, no caso o cloreto e o bicarbonato. Bom, enfim, mas a gente sabe que o compartimento extracelular ele é eletroneutro, ou seja, a quantidade total de cátions, os cátions mensuráveis mais os cátions não mensuráveis, tem que ser igual à quantidade total de ânions, que são os ânions mensuráveis mais os ânions não mensuráveis. Então, quem são esses cátions não mensuráveis? Quem são esses ânions não mensuráveis? Então, é qualquer cátion ou qualquer ânion que não esteja entrando nessa fórmula. Observe que a gente tem potássio, a gente tem imunoglobulinas que são, principalmente as da classe IgG, são carregadas positivamente. A gente tem ânions, principalmente a albumina, que tem carga total negativa, tem fosfato que não entra na conta. Então, na realidade, há vários cátions e vários ânions que não entram nessa conta. E aí, vamos separar esses cátions e esses ânions em cátions mensuráveis e cátions não mensuráveis, que para a finalidade dessa conta, o único cátion mensurável que entrará vai ser o sódio e os ânions mensuráveis que entrarão serão o cloreto e o bicarbonato. Enfim, a gente pode reescrever essa fórmula da seguinte maneira. Então, cátions mensuráveis menos ânions mensuráveis é igual a ânions não mensuráveis menos cátions não mensuráveis. Então, para quem não acompanhou, basicamente o que eu fiz aqui foi o seguinte: trazer os ânions mensuráveis para cá, eles vão ficar negativos, e levar os cátions não mensuráveis para lá, eles vão ficar negativos também quando passam ao lado da igualdade. Observem que cátions mensuráveis menos ânions mensuráveis é o próprio anion gap, ok? Tá vendo aqui, ó? Então eu posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira: anion gap é igual a ânions não mensuráveis menos cátions não mensuráveis. Então observem a conclusão dessa demonstração. Quando a gente calcula o anion gap através de coisas que são facilmente mensuráveis, como a concentração sérica de sódio, cloreto e bicarbonato, na realidade o que a gente está querendo saber é se existe algum ânion novo não mensurável que está se acumulando no plasma, tá certo? De tal maneira que quando isso acontecer, quando algum ânion novo não mensurável no plasma aumentar, observe que o anion gap, consequentemente, aumentará também. Ok? Então, vamos limpar aqui a lousa, certo? Para dar continuidade. Qual é a aplicabilidade disso, então, nos casos de acidose metabólica? Tá certo? Então, veja só. Quando a acidose metabólica, todas as acidoses metabólicas têm uma coisa em comum, que é a queda do bicarbonato plasmático. Essa queda do bicarbonato plasmático pode se dar, vamos colocar assim, por dois grandes mecanismos gerais. O primeiro é a chegada ao compartimento extracelular de um ácido novo. E um ácido novo, como por exemplo, vamos colocar aqui o ácido lático, né? O ácido lático, quando ele chega ao plasma, ele vai se dissolver, vou botar aqui ácido lático, em dois componentes. No próton H+, esse próton H+, vai reagir com bicarbonato, gerando o ácido carbônico, para depois gerar CO2 e água, de tal maneira que essa reação de tamponamento vai promover uma queda desse bicarbonato. Não é? E por outro lado, vai liberar esse ácido lático um ânion, e esse ânion será o lactato. O lactato. Então, esse ânion funcionará como um ânion novo, um ânion não mensurável, que tenderá, ao se acumular, a elevar o anion gap. O anion gap começa a subir. Então, para quem já entendeu o raciocínio,
vai perceber claramente que qualquer acidose metabólica que tenha por mecanismo a geração de um ácido novo ocorrerá com aumento do anion gap. Então, é o caso, por exemplo, vamos lembrar aqui de alguns exemplos, da cetoacidose diabética. Na cetoacidose diabética ocorre a formação de cetoácidos como o ácido beta-hidroxibutírico, que gerará o beta-hidroxibutirato, né? O ácido acético acético, que gerará o acetoacetato, tá certo? E a cetoacidose diabética, portanto, é outro exemplo de acidose lática com anion gap elevado. Da mesma forma, a uremia grave. Na uremia grave, alguns ácidos orgânicos eles começam a se acumular no plasma, como é o caso do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, né, acumulando sulfato e nitrato, né? Mais exemplos de acidose metabólica com anion gap elevado. As intoxicações exógenas por álcoois que são metabolizados em ácidos, como é o caso da intoxicação por metanol, por etileno glicol, por propileno glicol. São todos álcoois que, quando metabolizados, vão gerar ácidos fortes. Por exemplo, o metanol é metabolizado em ácido fórmico, que inclusive é tóxico à retina. O propileno glicol ele vai ser metabolizado em ácido delático, né? E entre outros ácidos, e o etileno glicol em ácido glicólico, depois ácido oxálico. Então, essas intoxicações exógenas, todas elas, sem exceção, elas vão cursar com o surgimento e o acúmulo de um ânion não mensurável, provocando, portanto, um aumento do anion gap. Por outro lado, algumas acidoses nas quais o mecanismo não se dá por chegada de um ácido novo. O mecanismo causador ocorre em função de perda primária de bicarbonato do corpo a partir do trato gastrointestinal ou então a partir do trato urinário, né? Então, é o caso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui das acidoses tubulares renais, das ATRs. Então, por exemplo, na ATR do tipo 2, aquela do túbulo contorcido proximal, no segmento do néfron no qual ocorre a absorção de aproximadamente 90% do bicarbonato filtrado. Se essa região estiver comprometida, imediatamente o que ocorrerá é um fenômeno patológico, que é o fenômeno da bicarbonatura. E a perda desse bicarbonato tenderá a provocar uma queda do bicarbonato, consequentemente uma acidose metabólica. Mas diferente do que a gente viu anteriormente, né, essa acidose metabólica ocorrerá sem a chegada de um ânion novo, né? Então, essa não chegada de um ânion novo, ou seja, essa perda primária do bicarbonato, obriga o cloreto a subir. Então, vamos relembrar o cálculo do anion gap. Então, veja aqui, o anion gap é igual ao sódio, o cátion mensurável, menos, né, cloreto mais bicarbonato. HCO3 menos. Isso aqui é um bicarbonato, todo mundo está entendendo, né? Muito bem, cloreto mais bicarbonato. Então, o indivíduo tem uma TR tipo 2, está perdendo bicarbonato, o bicarbonato está caindo, não está chegando um ânion novo, e, a grosso modo, esse cloreto vai ser obrigado a subir. Então, esse componente aniônico da conta, nesse tipo de acidose, ele, quantitativamente, ele não se altera tanto, de tal maneira que a queda do bicarbonato é compensado pelo aumento do cloreto, e no final das contas, o anion gap ele fica normal, né? Ele fica normal. De forma que esse tipo de acidose metabólica com anion gap normal também é chamada obrigatoriamente de acidose metabólica do tipo hiperclorêmica. Acidose metabólica hiperclorêmica. Isso aqui é hiperclorêmica, todo mundo está entendendo o que eu estou escrevendo, obviamente. Hiperclorêmico, né? Então, dito isso, o anion gap ele vai servir como uma ferramenta, né, com o objetivo de dar uma ideia da fisiopatologia da acidose metabólica e assim determinar qual foi a etiologia da acidose metabólica, né? Então, nas acidoses metabólicas por quadros diarreicos acontece um fenômeno semelhante, ocorre uma perda de bicarbonato e outras substâncias álcalis, né? Outros álcalis equivalentes a bicarbonato nas fezes, e isso promove uma queda desse bicarbonato, obrigando a elevação do cloreto e, de novo, uma acidose metabólica com anion gap normal. Então, as acidoses metabólicas com anion gap normal, elas são ou de origem renal, né, ou de origem gastrointestinal,
ou a chamada acidose de diluição, quando você dá grandes quantidades de soro fisiológico que tem cloreto de sódio, o componente cloreto aqui, ao paciente, e essa sobrecarga de cloreto obriga ao bicarbonato a cair, né? De tal maneira que acidoses metabólicas com anion gap normal ou hiperclorêmica podem cair aqui nas ATRs, tipo 1, tipo 2, tipo 3, uso de diuréticos, né? Ou então na falta daquele hormônio que é responsável, entre outras coisas, por parte da acidificação da urina, que é a aldosterona. Então, os hipoaldosteronismos, a insuficiência adrenal, tende a cursar também com a acidose. Então, pessoal, essa é a explanação geral da interpretação do anion gap. Espero que tenha clareado e vá facilitar a leitura da abordagem ao paciente com acidose metabólica. E quando chegar na parte do anion gap, a leitura esteja mais fluida em função dessa abordagem. Então, até mais, até o próximo vídeo.